caminho, exceto o bordão, não levasse pão, alforje, nem dinheiro, que fossem calçados e sandálias, e assim por diante, todas aquelas ordenanças, demonstrando que eles deveriam confiar na providência divina, deveriam confiar no nosso Senhor Jesus Cristo, que em tudo iria suprir, e que deveriam ser servos obedientes. Antes disso, nós vimos Jesus sendo rejeitado pelos seus, Jesus rejeitado pelos de Nazaré. E aqui no versículo 14 até o versículo 29, o que nós vamos ver? Nós vamos ver Herodes. Herodes alarmado com a notoriedade de Jesus Cristo. É interessante que o evangelista aqui, ou seja, Marcos, ele vai abrir como se fosse um parêntese na narrativa. Afinal de contas, como começou o evangelho de Marcos? O evangelho de Marcos, ele começa falando de João Batista, e depois, no versículo 14 do capítulo 1, diz: depois de ter sido João preso, foi Jesus para a Galiléia pregando o evangelho. Então, Marcos, do versículo 2 até o versículo 11, do versículo 2 até o versículo 11, figura ali João Batista. Do versículo 14 em diante, João Batista sai de cena. João Batista saiu de cena. O que acontece com João Batista? Aqui, o evangelista Marcos, ele vai abrir esse parênteses para dizer o que ocorreu. Não significa necessariamente que isso ocorre concomitante ao envio dos 12. Não necessariamente, até porque o que ele vai falar do versículo 14, versículo 15, é algo que Herodes vai ver a notoriedade de Jesus e vai se relembrar de algo que ele fizeram no passado. É isso que vai acontecer. O mais importante aqui é nós vermos como que o evangelho tem sido propagado e o nome de Jesus tem sido cada vez mais conhecido a ponto de chegar também na elite, podemos assim dizer, até o rei Herodes. E todos ali queriam saber quem é esse Jesus. E ao mesmo tempo nós vamos ver como que o servo de Jesus, o servo de Deus, ele não vai ter necessariamente glórias nesse mundo. João Batista aqui vai ter um relato que todos nós conhecemos, um relato de uma morte que nós reputamos como indigna. Uma morte em que nós olhamos assim, o profeta do Senhor vai morrer dessa forma, degolado, decapitado, porque o rei se afeiçoou de uma menina que dançava diante dele e fez uma promessa um juramento completamente ímpio. É assim que João Batista vai morrer? É assim que João Batista morre. Vamos ler do versículo 14 até o versículo 29. Capítulo 6 de Marcos, versículo 14 a 29, vai dizer assim: chegou isto aos ouvidos do rei Herodes, porque o nome de Jesus já se tornara notório, e alguns diziam: João Batista ressuscitou dentre os mortos, e por isso nele operam forças miraculosas. Outros diziam: é Elias. Ainda outros, é profeta, como um dos profetas. Herodes, porém, ouvindo isto, disse: é João, a quem eu mandei decapitar, que ressurgiu. Porque o mesmo Herodes, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, porquanto Herodes se casara com ela, mandara prender a João e atá-lo no cárcere, pois João lhe dizia: não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. E Herodias o odiava, querendo matá-lo, e não podia, porque Herodes temia a João, sabendo que era homem justo e santo, e o tinha em segurança, e quando o ouvia, ficava perplexo, escutando-o de boa mente. E chegando o dia favorável em que Herodes, no seu aniversário natalício, dera um banquete aos seus dignatários, aos oficiais militares, aos principais da Galiléia, entrou a filha de Herodias, e dançando, agradou a Herodes e aos seus convivas. Então disse o rei à jovem: pede-me o que quiseres, eu te darei. E jurou-lhe: se pedires, mesmo que seja a metade do meu reino, eu te darei. Saindo ela, perguntou à sua mãe: que pedirei? Esta respondeu: a cabeça de João Batista. No mesmo instante, voltando apressadamente para junto do rei, disse: quero que, sem demora, me des num prato a cabeça de João Batista. Entristeceu-se profundamente o rei, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, não a quis negar. E enviando logo o executor, mandou
que lhe trouxessem a cabeça de João. Ele foi e o decapitou no cárcere. E trazendo a cabeça num prato, a entregou à jovem, e esta, por sua vez, à sua mãe. Os discípulos de João, logo que souberam disto, vieram, levaram-lhe o corpo e o depositaram no túmulo. Até aqui, meus irmãos. Nós vemos, do versículo 14 até o versículo 15, a fama de Jesus chegando aos ouvidos de Herodes. E é interessante porque o povo está comentando. É por isso que, em sermões anteriores, nós abordamos como não era legítimo Jesus ter sido rejeitado pelos homens de Nazaré. Porque olha o burburinho que está acontecendo aqui. As pessoas veem os prodígios de Jesus. As pessoas veem o que Jesus tem feito. Então, em Israel, começa a perguntar, ou começa a criar teorias sobre quem é Jesus. Quem é esse Jesus? Ora, ele pode ser o próprio João Batista que ressuscitou dentre os mortos. E por isso nele operam forças miraculosas. É interessante porque João Batista nunca operou milagre algum. Não tem isso nos evangelhos e não tem isso em relato histórico. Não tem isso. Mas parece que havia uma ideia de João Batista voltando dos mortos com mais poder do que quando estava no reino dos vivos. E é claro que isso aqui é uma superstição. Isso aqui não tem base nenhuma. Mas algumas pessoas indagavam. E Herodes, antes dele tomar essa indagação e essa certeza, podemos assim dizer, essa tendência a acreditar que é João Batista, ele pergunta, que coisa é essa? Isso está relatado lá no Evangelho de Lucas. Mas aqui, o evangelista Marcos, ele é mais direto. E ele vai dizer que outros ainda diziam que era Elias. E outros é um profeta, como um dos profetas. Herodes, porém, ouvindo isso, disse, é João, a quem eu mandei decapitar. Antes de nós chegarmos no versículo 16, é interessante porque o povo não sabia quem era Jesus. Ou seja, que Jesus era o Cristo. E esse relato aqui vai ficar suspenso. Não vai haver resposta de imediato. Nós estamos vendo Marcos construindo uma narrativa. Nós estamos vendo o Evangelho sendo apresentado da forma mais didática possível. Por exemplo, quem é este que até o mar e o vento lhe obedece? Quem é este? Marcos está narrando e está construindo o Evangelho para que nós creamos e para que nós tenhamos a habilitação para sabermos quem é Cristo Jesus e podermos anunciar também. Porque enquanto os homens de fora não sabiam o que era Jesus e só ficavam nas teorias, nas hipóteses, os discípulos cada dia mais estavam se esmerando e se aprofundando no conhecimento que Cristo revelara a eles. Até hoje, meus irmãos, até hoje, nós temos muitas pessoas que não sabem quem é Jesus. Se nós adentrarmos em conversas com pessoas na rua, pessoas em Cabo Frio, uma cidade predominantemente evangélica e também tem uma parcela grande de católicos, está praticamente quase igual. Mas muitas pessoas vão dizer, Jesus para mim é isso, Jesus para mim é aquilo. Mas quem é Jesus? Alguns vão dizer que Jesus é só um espírito evoluído. Mas Jesus é um espírito evoluído? Sim, existem religiões que vão dizer que é um espírito evoluído. Outros vão dizer que Jesus é um Deus, mas um Deus menor. É isso? É um Deus que foi criado. Outros vão dizer que Jesus é meramente um homem. Meramente um homem. Mas que foi capacitado por Deus para operar milagres. Mas ele nunca deixou de ser meramente e apenas homem. Algumas pessoas vão formar a sua ideia de quem é Jesus através de filmes e séries. Quem é Jesus? Jesus é o que o filme fala para mim. Esse Jesus em que não tem natureza divina, só tem a natureza humana, desprovido de deidade, desprovido de poder e autoridade, é o Jesus que hoje é palatável.
Quem é Jesus? As pessoas não sabem. E o triste é que, muitas vezes, dentro do nosso próprio meio, muitos também não sabem. Quem não sabe dizer quem é Jesus, significa que nunca teve um encontro com Jesus. Não tem como perguntar quem é Jesus e o indivíduo não saber responder. Se nós perguntamos para qualquer um quem é, e nós levantamos o nome de um grande amigo seu, quem é fulano de tal? Você vai saber responder. Você vai saber as suas características. Se nós indagarmos sobre coisas referentes a personagens de novela, a personagens de seriado, a personagens de filme, a personagens de livro, de mitologia, muitos dentro de videogame, muitos dentro da igreja vão saber responder. Não, a personagem tal é assim, 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 é dessa forma, e ele vai falar tudo o que a novela entregou. Tudo que o filme entregou, tudo que o videogame entregou, toda aquela narrativa, ele absorveu de tal maneira, porque ele tem uma fé tão grande por aquilo, que ele consegue passar e consegue transmitir. Mas pergunta para o crente, quem é Jesus? Ele tem 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50 anos de igreja, e ele não sabe. Ele não sabe minimamente sistematizar, ou seja, criar uma pequena frase para compartilhar o Evangelho. Porque o ímpio não saber, nós não podemos querer nada mais dele, porque ele é ímpio. Ele não está no relacionamento com Cristo, mas nós que fomos circuncidados pelo batismo de Cristo, como nós lemos, nós não podemos não saber quem é Cristo. Nós não podemos dizer Cristo para mim é, e eu não saber se o que Ele é para mim é o que Ele é de fato. Nós precisamos entender quem é Cristo, e nós precisamos ter a certeza, nós devemos ser aqueles homens que ouvem a palavra de Cristo e aguardam no coração, porque nós não podemos, por exemplo, nós, da Congregação Novo Mundo, nós não podemos, ainda mais depois de todo o Evangelho de Marcos ser exposto, dizemos que nós não temos capacidade de compartilhar o Evangelho para uma pessoa ou outra. Na verdade, hoje nós não temos essa capacidade, porque o Evangelho é simples para ser compartilhado. O Evangelho, para ser compartilhado, é simples. Ele tem complexidade, de fato, ele tem. Mas Jesus não requer que nós venhamos adentrar nas complexidades para evangelizar. Nós vimos a mulher samaritana, que acabaram de conhecer Jesus, já falando de Jesus. Nós vemos o jovem, ou o homem, que havia ficado possesso de uma legião, anunciando Jesus. Nenhum deles fez uma escola teológica, nenhum deles comprou um cursinho na internet aprendendo como se evangeliza. Se ele teve um contato com Jesus, ele conhece Jesus. Se nós somos batizados e fizemos a nossa profissão de fé, significa que nós conhecemos Jesus, ou deveria. Senão, nós mentimos. Chegamos diante da igreja, na hora do nosso batismo, e mentimos. Ou diante da profissão de fé, e mentimos. Aqueles que batizaram como crianças fizeram a profissão de fé, adultos ou adolescentes. Nós precisamos conhecer, porque o mundo, meus irmãos, nós não podemos achar que o mundo vai saber quem é Jesus. Não vai. O mundo vai ter criado o seu Jesus. É o Jesus do mundo, e nós devemos falar, olha, esse Jesus que vocês estão acreditando, não é o Jesus da Bíblia. O Jesus da Bíblia é esse. E apresentar o verdadeiro Jesus. Porque isso que aconteceu do versículo 14 até o versículo 15, acontece até hoje. Não está restrito ao tempo de Herodes. Até hoje, as pessoas ficam levantando hipóteses de quem é Jesus, como se não houvesse a palavra de Deus. Porque, no período em que eles estavam,
eles poderiam chegar, andar quilômetros até Jesus e perguntar: Jesus, quem és tu? E poderiam seguir Jesus. E Jesus iria falar quem ele era. O Evangelho vai mostrar isso. Nós também temos esse privilégio através da palavra e da oração. Nós somos cristãos. Portanto, nós devemos saber quem é Cristo. Senão, vamos tirar esse rótulo de cristão. É uma obrigação nossa. É uma obrigação. É uma obrigação. E depois das indagações, Herodes vem e diz: é João, a quem eu mandei decapitar. E aqui vai começar a delinear Herodes. Herodes aqui, ele tem certeza que é João. Por que Herodes tem essa certeza que é João? Porque algo que nós esquecemos, que também está conectado à evangelização, é algo chamado consciência. Por que aquele que anuncia o evangelho, ele anuncia com intrepidez? Primeiro porque ele sabe que a mensagem não é dele. Nós vimos isso no sermão passado, exposto pelo presbítero Vinícius. O poder não está no mensageiro, está na mensagem. O poder não está nos apóstolos, está naquele que comissiona os apóstolos. Está em Cristo. O poder está em Cristo, o poder está no Evangelho de Cristo, nós apenas anunciamos. E nós temos algo a nosso favor, chamado consciência. A consciência é um âmbito íntimo do ser humano, no qual Deus gravou o princípio, a norma da lei. Nós vimos isso, sermões muito tempo atrás em Romanos, também exposto pelo presbítero Vinícius. Deus gravou a norma da lei, está lá. De forma que, quando nós estamos evangelizando alguém, vamos colocar aqui no nível de Herodes, está João Batista evangelizando e chega um momento que ele vai denunciar, nós vamos ver. Ele vai denunciar e Herodes vai prendê-lo. Mas o fato de Herodes prender João Batista, o fato de Herodes colocá-lo no cárcere, não significa que Herodes é impassível. O fato de Herodes chegar e matar João Batista não significa que a consciência dele está 100%, ou seja, ele ficou tranquilo. A demonstração de que ele acredita que é João Batista é porque a consciência dele está acusando ele. O que você fez, Herodes? Você fez contrário a Deus. O que você fez foi errado, o que você fez foi pecaminoso, o que você fez foi odioso aos olhos de Deus. E a consciência dele, por não saber, não estar cativa à palavra, vai aderir à superstição da hipótese de que é João Batista que está voltando, que ressurgiu. Mas fato é, todo ser humano tem uma consciência. Todo ser humano. E a consciência dessa pessoa, ela vai gritar. Ela vai gritar. Ela vai esbravejar dentro de si. E nós, muitas vezes, vamos tentar calar a nossa consciência. O ímpio vai tentar calar a sua consciência. E a atividade ímpia, ou a atividade do ímpio, é buscar cauterizar a consciência. Isso é um processo que leva um tempo. Mas o ímpio ele pode chegar a um momento de consciência cauterizada. Mas até que isso chegue, a consciência vai acusando. Vai acusando. Uma hora o acusando, outra hora o desculpando. Não significa que a consciência é a bússola normativa, é a bússola moral que nós devemos seguir e não importa a palavra de Deus. Não significa isso, mas significa que, por nós termos imagem e semelhança de Deus, por nós termos a semente da religião no nosso interior, nós temos a norma da lei gravada no nosso coração. A não ser, quando digo nós seres humanos, não estou falando nós cristãos meramente, estou falando nós seres humanos. A não ser se nós formos voltar ao paganismo e acreditar que o Deus de Israel criou só a nação de Israel. E o Deus dos babilônios criou os babilônicos. E o Deus dos assírios criou os assírios. Nós não acreditamos nisso. O israelita nunca acreditou nisso. O israelita sempre acreditou que o Deus de Israel criou todos os povos. Nós acreditamos que Deus criou todos. E não somente criou todos, Ele sustenta todos.
A tarefa da evangelização é a tarefa acreditando que o ser humano é uma criatura de Deus. Ele pode lutar contra o Criador, mas a consciência dele vai acusar. E nesse acusar, ele pode se converter. Ou ele pode fazer como Herodes fez. Portanto, o motivo pelo qual Herodes diz que João Batista é uma consciência culpada. É uma consciência culpada. A morte de João Batista, aí que já tenha passado, porque ele está lembrando de algo que acontecera, os verbos aqui vão mostrar isso, é algo que aconteceu no passado, ainda está refletindo na mente dele, ainda está acusando ele. E no versículo 17 vai dizer: porque o mesmo Herodes, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, por conta Herodes se casara com ela, mandaram prender a João e atá-lo no cárcere. Porque João Batista dizia: não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. Isso aqui está registrado também em Joséfo. É interessante que o motivo pelo qual João Batista é preso é por denunciar um pecado. João Batista não ficava nas praças acusando Herodes. Aqui está na segunda pessoa. Ele dizia a quem? Dizia a Herodes. Ou seja, em algum momento Herodes foi ter com João Batista. E João Batista, ao se defrontar com Herodes, disse: não te é lícito ficar com a mulher do seu irmão. Nós vimos nos evangelhos que a mensagem principal de João Batista não é ficar falando mal de Herodes. Não é isso. Mas a mensagem principal de João Batista é: arrependei-vos. É chegado o reino dos céus, ou está perto, né, o reino dos céus. Está preparando o caminho. Na verdade, essa é a mensagem de Cristo. Mas ele está chamando para o arrependimento. Ele está chamando para arrependimento. E quando ele vê Herodes, ele não se intimida. E muitos viam o que acontecera de forma muito escandalosa. Era um escândalo. Porque José vai narrar que Herodias, ela foi contra as leis da sua cidade para se casar com Herodes. E os historiadores, eles, através dos fatos históricos, eles vão começar a reconstruir o que acontecera. E alguns historiadores vão dizer que é muito possível que Herodes, em uma visita a seu irmão, Herodes Filipe, ao seu irmão Filipe, que também pode ser denominado como Herodes Filipe, ele se interessou por Herodias. Então imagina, Herodes está visitando Filipe, seu irmão, ele vê a esposa do seu irmão e se interessa por ela. E se apaixona por ela. E os historiadores vão dizer que ela se apaixona por ele. E eles começam a ter um caso ilícito. E dentro desse caso ilícito, de paixão momentânea, eles entram num comum acordo. Você larga a sua esposa, Herodias, diz para Herodes, e Herodes diz: você larga o seu marido. E desse comum acordo, eles se separam dos seus respectivos cônjuges e contraem matrimônio. Qual é a motivação? Paixão. À custa de quê? À custa da lei de Deus, à custa da moralidade, à custa do que é certo. Será que a nossa sociedade está diferente? Quantas pessoas buscam divórcio e até questão de incesto, porque o que está acontecendo aqui é incesto. A lei de Deus em Levítico vai dizer que isso é incesto. Tomar a mulher do irmão, sem ser pela lei do levirato, é incesto. Porque a lei do levirato visava que a mulher ela não ficasse desprovida, que ela não ficasse marginalizada, que ela não passasse necessidade. Então o irmão vivo suscitava descendência para o irmão morto. E era só para isso. Agora, tomar a mulher do irmão vivo era pecado, era incesto. E essas práticas têm voltado. E nós podemos até ampliar um pouco mais, porque a grande questão é o que é lícito e o que não é lícito. E deixar cônjuge por causa de uma paixão não é lícito. É pecado.
É depravação. É porque eu não amo mais a minha esposa. É porque eu achei que ela seria a mulher da minha vida, mas tem tanto conflito no nosso matrimônio, e agora aparece essa mulher e que me desperta interesse, em que nós temos tanto em comum. Nós temos tanto em comum. Então, eu me divorcio, porque o mais importante é a minha felicidade. Porque Deus não quer que eu seja triste. Deus não quer me ver infeliz. É isso o cristianismo de muitos lugares. Em que não está restrito a apenas a crentes nominais, ou seja, qual o sentido de nominal aqui? Né? Pessoas que vão uma vez ou outra na igreja. Não, está em púlpito. Pastores no segundo, terceiro, quarto casamento. E não tem um para levantar a mão e dizer, não te é lícito fazer isso. Tu deveria ser um homem irrepreensível. Esse caso de paixão gerou um escândalo na época, mas basicamente podemos dizer, porque não há relato, de que nenhum homem teve coragem para chegar para Herodes e dizer, você pecou. Não teve um homem, a não ser João Batista. E isso foi a causa da sua prisão. O Evangelho, alguns vão dizer, o Evangelho é só pregar Jesus. E eles vão colocar o Evangelho como um algodão doce, um pirulito, algo bem que não é amargo, algo que é bem doce, muito palatável, que todo mundo que prova acha bom, gostoso. Mas o Evangelho, a palavra de Deus, o Evangelho bíblico, o Evangelho verdadeiro, ele é, muitas das vezes, ofensivo. Ofensivo para quem? Para quem quer viver em prática de pecado. O Evangelho ofende. O Evangelho, quando é proclamado, porque o Evangelho tem coisas ao seu redor, que ainda que sejam periféricas, também são importantes, como, por exemplo, a sexualidade. Algumas pessoas vão dizer, não, é só a pessoa crer em Cristo. Moralidade não importa. Isso é legalismo. Nós não devemos pregar a favor de um matrimônio puro, um matrimônio duradouro, um matrimônio até a morte os separe. Nós não devemos pregar que é pecado um jovem contrair relações sexuais antes do matrimônio. Não, isso aí é coisa do passado. A igreja não prega mais isso. Não, isso é outros tempos. Porque é importante os jovens se conhecerem. Se conhecerem intimamente, eles tomaram uma decisão tão importante de casar. Isso está na igreja. Isso está na igreja. E nós temos essas opiniões como se isso não ofendesse a Cristo. Como se não ofendesse a Deus. O Evangelho, e muitas vezes, nós vamos ter que decidir, ou nós ofendemos o homem, ou nós ofendemos a Deus. E essa ofensa é uma ofensa que gera ódio, versículo 19. Herodias odiava quem? Odiava João, querendo matá-lo, mas ele não podia fazer. Aqueles que prezam demais pela sua reputação, que querem ser amados por todos, não vão pregar o verdadeiro Evangelho. Uma das questões do verdadeiro Evangelho é causar a ofensa. As pessoas vão ficar ofendidas. Senão, João Batista não seria morto. Senão, Jesus não seria crucificado.
Senão os 12 apóstolos não teriam morrido. Nós somos tão iníquos que nós pincelamos verdade que nós queremos anunciar. Essa verdade eu quero anunciar, essa verdade eu não quero. A igreja, ela vai ser voz de Deus para a nação. João Batista não entendia que a mensagem dele era privativa. Não era para todos, inclusive um governante. E nós vamos ver a vida de João Batista de forma que a mensagem dele não é prejudicada, mas na verdade a mensagem dele é adornada por sua vida, porque João Batista ele não estava em partidos. João Batista não estava no partido herodiano, João Batista não estava no partido dos zelotes, nos partidos que haviam na época. João Batista estava vivendo no deserto e clamando no deserto. De forma que quando a mensagem chega a Herodes, Herodes não fala, isso é sedição política. É meramente uma sedição política. Isso vem por viés político. Não, Herodes prende. Mas ele teme João, porque ele sabe, como está no versículo 20, que João é um homem justo e santo. João não fala isso por um viés temporal. Ele não fala isso por opinião pessoal. Mas como alguém que deseja ser arauto da verdade. E tinha um segurança. Segurança por quê? Porque Herodias queria matá-lo. Ela não conseguia, o versículo 20 está explicando, ela não conseguia matar João Batista porque Herodes mantinha João Batista em segurança. Porque temia João Batista sabendo que ele era homem justo. Temia em segurança como? Não no conforto. Porque o versículo 17 já disse. João está preso e atado ao cárcere. Mas ainda assim, ele está em segurança. No que sentido? Dos intentos de Herodias. E quando o ouvia, ficava perplexo, escutando-o de boa mente. Aqui é bem interessante como Herodes, ele é um personagem contraditório. Muito contraditório. Tanto é que se nós vamos pegar o relato dos evangelhos, como Herodes é esse homem, podemos dizer assim, quase bipolar, um evangelista vai delinear uma faceta da personalidade de Herodes e o outro. Por quê? Porque Herodes é esse homem. Tanto é que Mateus só vai falar que Herodes queria matar João Batista, enquanto Marcos vai delinear que Herodes, de certa maneira, se afeiçoava minimamente por João Batista. Mas até mesmo em Mateus, em que Mateus só diz que Herodes queria matar João Batista, Mateus vai dizer que quando Herodes mata João Batista, Herodes fica triste. Herodes é um homem muito contraditório. E uma das questões que nós precisamos ver é que ser uma pessoa contraditória é algo que nós não devemos buscar ser. É ser aquela pessoa que Tiago vai dizer, ânimo dobre. Inconstante em todos os seus caminhos. O cristão não deve ser uma pessoa contraditória. Não deve ser. Porque o evangelho não é contraditório. Se nós somos servos da verdade, nós não devemos ser contraditórios. Ou seja, ser esse homem de ânimo dobre. E Herodes ficava ouvindo, ficava perplexo, escutando-o de boa mente. Isso mostra uma questão muito importante. Por quê? Porque nós somos tão pecadores que nós podemos sair daqui hoje e achar que o evangelho é acusar meramente as pessoas. Nós saímos daqui e, como muitos crentes fazem, sentar-se no alto do trono, achar-se bom e ficar acusando. Você vai para o inferno porque você faz isso, você vai para o inferno porque você faz aquilo, você vai para o inferno porque você faz aquilo outro. É isso que a palavra de Deus está ensinando? É isso que o João fazia? Não. João era o arauto da verdade. Até porque se João meramente só queria acusar Herodes e dizer assim, olha, você vai para o inferno,
Herodes não ia ficar ouvindo João Batista. Mas Herodes, ao olhar para João Batista e ver a mensagem de João Batista, via que João Batista não estava interessado meramente em dizer: Herodes, você está pecando. Não, o que João Batista estava querendo era buscar arrebatar a alma de Herodes do inferno. E é isso que um verdadeiro cristão faz. Não importa quem seja o pecador ao lado. Ele pode dizer: olha, se você continuar nessa prática, você vai para o inferno. O cristão não somente pode, ele deve. Mas o fato de nós falarmos isso não é motivo pelo qual nós estamos nem aí se a pessoa vai para o céu ou vai para o inferno. Como se fosse apenas uma constatação fria: olha, você vai para o inferno. Não, quando um cristão, ele anuncia o evangelho e ele diz as más notícias, para depois falar as boas notícias, ele está interessado em arrebatar aquela alma do inferno. Então o evangelho, ele é ofensivo, mas por conta da mensagem ser de maneira tão santa, usando o estudo do presbítero Vinícius, tão santa que um pecador não vai gostar do que é santo. Mas ela não é ofensiva no sentido de que um mensageiro, ele é carrancudo, é um colérico, é um fariseu, é um legalista. Não é esse o sentido que nós estamos falando. O interesse pelo qual a igreja anuncia a condenação é justamente para livrar o indivíduo da condenação. Então nós podemos sair e colocar a pregação em dia na nossa vida, mas de maneira ímpia. Eu só quero acusar todo mundo de ir para o inferno. E pasmem, a pessoa que você acusou que vai para o inferno, se você continuar nessa vida, vai estar juntinho com você no inferno. Porque o crente não fica sentado no alto do trono, apontando para um e para o outro, quem vai para o céu e quem vai para o inferno. Isso é fariseu que faz. Mais uma vez, nós anunciamos o evangelho. Nós dizemos para a pessoa que o caminho que ela está levando leva para o inferno, mas a motivação é arrebatá-la. Nós fazemos isso em amor, não em ódio. O evangelho é ofensivo, mas o mensageiro é amoroso. Se a pessoa recusa o evangelho, porque o mensageiro é alguém que está levando no seu coração, perceba que isso é no âmbito que apenas Deus vê. No seu coração, ódio pelos perdidos, ele não vai conseguir sucesso em sua tarefa. E ele não vai glorificar a Deus. Isso é um âmbito só que Deus vê. Porque discursos duros não significam que sejam desprovidos de amor. Raça de víboras. Quem diz isso? Jesus Cristo. Discursos duros podem ser, muitas vezes, cheios de amor. Porque o que nós estamos falando está no âmbito do coração. Só Deus vê. Então, anunciemos. E não tenhamos medo do evangelho ser ofensivo. Mas nós não negociamos que nós somos agentes de um Deus de amor. Ou seja, em nosso coração tem que ter amor pelos perdidos. E chegando um dia favorável, olha como, ainda que Herodes ficasse perplexo, escutava-o de boa mente, ouvindo, a ideia aqui de ouvi-lo, ele não se arrependeu. Ele não se arrepende. Porque se ele se arrependesse, ele teria se divorciado. Ou melhor, apartado, porque no casamento não é nem legítimo. Teria apartado Herodias. Mas ele só estava ouvindo. Só estava ouvindo. E versículo 21. Chegando o dia favorável,
Chegando o dia favorável, em que Herodes, no seu aniversário natalício, dera um banquete a seus dignatários, aos oficiais militares, aos principais da Galileia, entrou a filha de Herodias e, dançando, agradou a Herodes e aos seus convivas. Então disse o rei à jovem: pede-me o que quiseres, e tu darei. E jurou-lhe: se pedires, mesmo que seja metade do meu reino, eu te darei. Antes de nós abordarmos esse ato, esse acontecimento, nós precisamos alertar que o versículo 23, nós não devemos tomar de maneira literal. Ou seja, se a filha de Herodias pedisse metade do reino, isso mesmo, ele daria. Não, isso aqui é quase como um provérbio na boca dos reis. Nós vemos isso em Esther. Quando Esther, na presença de Assuero, Assuero fala isso. O que isso significa? Significa que o rei, o governante, ele está se mostrando benevolente a um súdito. E qual é a forma dele mostrar que qualquer coisa que o súdito peça, ele irá dar? É de maneira a dar aquilo que é mais precioso para ele, o que é o reino. Mas isso é apenas um provérbio. Isso é de maneira metafórica. Nenhum súdito ia pedir metade do reino porque seria morto. Ninguém iria pedir isso. Então nós não podemos achar que isso aqui são palavras literais. Os reis antigos usavam esse provérbio, mais uma vez, para mostrar a sua benevolência. Ele não está abrindo mão do seu reino. Não é isso. Saindo ela, perguntou à mãe: que pedirei? A mãe respondeu: a cabeça de João Batista. No mesmo instante, voltando apressadamente para junto do rei, disse: quero-me sem demora, num prato, a cabeça de João Batista. É interessante que, versículo 26 vai dizer que, ainda que Herodes esteja triste, e profundamente triste, por causa do juramento que estavam com ele à mesa, não o negou. Algumas coisas que nós podemos ver nesse relato. Primeiro, é que Herodias viu um dia favorável. Dia favorável para quem? Para quem um dia favorável? Para Herodias. Porque Herodias que quer matar João Batista. E Herodes, ainda que seja um governante, ele caiu na armadilha. Por quê? Porque no banquete o que tinha? No banquete tinha bebedeira. No banquete tinha o homem querendo mostrar seu poder, querendo mostrar sua majestade. No banquete tinha toda sorte de vícios. No banquete era um momento em que os homens não estavam sóbrios. Esse é o momento favorável para Herodes praticar aquilo que Herodias queria. E os cristãos sabem que até hoje existem momentos favoráveis para pecar. Por que quando nós temos filhos adolescentes, o filho adolescente quer ir para uma festa e o pai fala não? Um pai minimamente consciente do que vai ocorrer em determinada festa. O filho fala: não, mas você não confia em mim, o senhor não confia em mim, a senhora não confia em mim. Mas por que há proibição? Há proibição porque há ambiente favorável para o pecado. Você não pode deixar, vai filho, e depois o seu filho cair em pecado e fala: Senhor, onde foi que eu errei? Meu filho caiu em pecado. Você mandou o seu filho para uma festa em que tinha bebida, tinha pessoas que usavam drogas, tinham pessoas imorais. E eu falo: não, mas eu confio no meu filho. Você não pode confiar nem em si mesmo. Essa é a verdade. Porque um crente, ele não vai em determinados ambientes porque ele não confia em si mesmo. Porque maldito homem que confia no homem. Nós não podemos confiar na carne. Porque, mais uma vez, muitos caem em adultério. Muitos caem em adultério porque confiam na carne. Porque dizem: não, esse pecado eu não vou cair. Porque muitas pessoas caem no pecado do alcoolismo porque acreditam que não vão cair. Não, esse pecado eu não caio. Eu vou beber mais uma, mas esse pecado eu não vou cair, eu não vou ficar viciado. Porque algumas pessoas se viciam nas drogas porque acham que nunca vai chegar a elas o vício. E elas esquecem que existem momentos favoráveis.
em que você pode não ter uma Herodias querendo te tragar, mas você tem Satanás querendo te tragar, que é muito mais astuto que Herodias. Satanás quer tragar a sua fé. Satanás quer tragar a fé dos seus filhos. Satanás quer te arredar ao vício, quer te arredar à imoralidade sexual. Porque você sabe que se você ficar no computador de madrugada, você vai cair em pecado, mas você vai. Você sabe que se você der ouvido a determinadas coisas, consumir determinados conteúdos, a sua mente vai ficar pervertida, mas você faz. O cristão, ele tem que ter a prudência, simples como a pomba, mas prudente como a serpente. Existem ambientes favoráveis para o pecado. E Herodes foi um tolo. Foi um tolo. O cristão é aquele que vigia, ele é vigilante. Nós somos chamados constantemente a vigiar. Pare de vigiar e você vai cair. A Nova Jerusalém não chegou. Ninguém aqui está glorificado. Pare de vigiar e a queda virá. Se já não veio. E Herodes, na sua tolice, querendo se mostrar para todos, faz juramento impensado. Faz o juramento impensado. E ainda, alguns vão dizer que nós temos duas formas de interpretar o versículo 22 e 23, basicamente. Que Herodes, ele repete, ou insiste, pede-me o que quiseres, e tu darei. Aí depois do versículo 23, se pedires, alguns vão dizer que Salomé, quem é Salomé? Salomé é filha de Herodias. Como nós sabemos que o nome da filha de Herodias é Salomé? Através de relatos históricos. Josefo, por exemplo. José vai dizer que a filha de Herodias se chamava Salomé. Salomé, essa menina. Ele chega para Salomé e chama ela, ou diz para ela, pede o que quiseres, eu te darei. E alguns vão dizer, olha, Salomé ficou hesitante, ela hesitou. E aí ele repete, sob forma de juramento. Outros vão dizer que a forma dele repetir mostra a embriaguez. Mas tudo isso é para se mostrar para a pompa. E o que está acontecendo aqui é lascívia, é imoralidade sexual, porque não pensa que a dança de Salomé, a filha de Herodias, é uma dança recatada. Não é o que está acontecendo aqui. Não é. Primeiro que uma menina dançando no meio de um monte de homem já é estranho. Nem Herodias está nesse meio. Ela se retira e vai falar com a mãe. Herodias não está aqui. É um ambiente de lascívia. Esses homens estão vendo uma menina, que nós não sabemos a idade, praticar uma dança que é imoral. E isso agrada a eles. E Herodes, vendo que agradou todos, chama a sua enteada e faz a oferta. E é claro que ela pergunta à mãe, e a mãe, que aguardou ansiosamente. Enquanto nós, crentes, não somos pacientes, nossos adversários são muito pacientes. Muito pacientes. E agora é o momento que Herodias coloca em xeque o seu plano. Coloca em prática. E Herodes faz o quê? Ele mata João Batista. Ora, mas o juramento poderia quebrar? Primeiro, não precisava nem jurar. Começa por aí. Não poderia jurar. E nós sabemos que o juramento é algo muito importante e solene. Nós sabemos que nós devemos jurar só em situações importantes. E quando nós vamos frivolamente, como aconteceu aqui, nós estamos nos colocando para pecar. Meus irmãos, quando nós formos fazer um juramento, primeira coisa, nós devemos pensar que esse juramento deve estar na nossa mente para sempre. Como assim? Eu não posso fazer um juramento que depois eu vou esquecer. É por isso que você não faz muito juramento, você não pode fazer. Não sei quem já presenciou em cultos apelativos em que o pregador chama igreja,
vamos fazer um juramento, vamos fazer um voto ao Senhor. E todo mundo faz voto. Na segunda-feira, todo mundo esqueceu. Pecou contra Deus. Pecou. Pecou o pregador e pecou todo mundo. Se você não sabe, se você vai lembrar, não faça o juramento. E se você fez o juramento, pratica. Se não for iníquo. Se for iníquo, você vai pecar quebrando o juramento? Vai, mas do males o menor. Porque você vai ter remissão do pecado se você confessar, obviamente. E você vai ter uma consequência menor. Menor. Porque nós não vamos abordar isso, nós já abordamos na lei de Deus. Pecados têm consequência. Ainda que haja perdão, pecado tem consequência. Se você quebra o juramento, você vai ter consequência do seu pecado. Se você faz um juramento ímpio e mata uma pessoa por causa do juramento ímpio, vai ter consequência do seu pecado. Pecado tem consequência. Ainda que em ambos os casos, hipoteticamente, a pessoa se arrependa. Mas pecado tem consequência. Davi se arrependeu de ter matado Urias e ter se deitado com Batseba. Deus perdoou? Perdoou. Mas a espada não se apartou da casa de Davi. Então, cuidado. E por que não quis negar? Não somente por causa do juramento. Por causa também dos convidados. E lembra que nós falamos que ele é um homem de ânimo dobre? Que ele é um inconstante? A Salomé sabe disso, e ela pede agora. É agora que eu quero a cabeça de João Batista. Porque ele poderia dormir e já não ter mais os seus convidados ao lado. E se arrepender. E não matar. Salomé astutamente pede, é agora. Não quero para amanhã. Eu não quero para daqui a pouco, eu quero agora. E João Batista, talvez dormindo, fazendo o que tinha que fazer no cárcere, do nada veio um oficial chegando até ele e o matando. Como está no versículo 27. E enviando logo, o executor mandou que ele trouxesse a cabeça de João Batista. Ele foi e decapitou no cárcere. Algumas traduções podem ser até mais pesadas, mostrando que ele degolou. Algo brutal aconteceu aqui. E por que o João Batista foi morto? Porque tinha dito, não tinha lícito possuir a mulher de teu irmão. Por que ele foi degolado? Porque ele foi fiel. Porque nós devemos ser fiel a toda a palavra de Deus, não somente aquilo que nós achamos. No versículo 29, os discípulos de João, logo que souberam disso, vieram, levaram-lhe o corpo e o depositaram no túmulo. E é um relato muito triste, que deixa até mesmo muitos para baixo. Esse é o fim de João Batista. Esse é o fim. Mas João Batista cumpriu o seu propósito. João Batista nunca foi aquele que o seu propósito era para que as pessoas olhassem para si. O propósito dele era apontar para Jesus. Esse era o propósito. E João Batista aqui só está mostrando que um homem que é considerado justo e santo vai ser morto. Perceba, João Batista é considerado um homem justo e santo. E o que farão com o homem que é de fato justo e santo, que está pregando em toda a Galileia? Se mataram João Batista, que era um pecador, o que vão fazer com aquele que não tem pecado e denuncia o pecado? Porque Jesus, a mensagem dele é arrependei-vos, é chegado o reino dos céus. E Herodes, ele continua nesse afoito dele pela religião. Em dado momento, Jesus aparece a Herodes. Quando Jesus está preso, Pilatos manda Jesus a Herodes. Isso está lá em Lucas. Jesus conversa com Pilatos. Jesus dialoga com Pilatos. Mas Jesus não abre a boca diante de Herodes. Herodes perdeu a oportunidade. Por quê? Ele ouviu João Batista. E o que ele fez? Ele matou. Então Jesus não vai abrir a boca para ele. Jesus ainda chama aquela raposa. É assim que Jesus chama Herodes. Aquela raposa. Quando dizem, Herodes quer te matar. Dizem para Jesus, Herodes quer te matar. Jesus fala para aquela raposa que eu vou estar em tal lugar, hoje em tal lugar, no outro seguinte. É assim que ele fala. E quando ele chega diante de Herodes, ele não fala nada. A porta da graça está aberta. Mas
se nós vivemos uma vida de cauterizar a consciência e de ir contra a pregação do Evangelho, uma hora essa porta se fecha, ainda que tenhamos vida. Não cauterize sua consciência. Algumas aplicações, meus irmãos. Algumas aplicações. Primeiro, quem é Jesus? Nós devemos sair aqui não somente hoje, mas todo dia, todo domingo, sabendo anunciar o Evangelho. É o mínimo que se requer de nós. Eu não sei, meus irmãos, nós chegamos todo mês e pegamos o nosso caderno ou o nosso computador e fazemos contas. Nós paramos um momento e fazemos contas sobre as finanças do mês. Porque nós consideramos as finanças do mês importantes. Chega algum momento na nossa vida que nós paramos para estudar. E nós geralmente fazemos o quê? Para ganhar dinheiro. Ainda mais brasileiro. Ele só estuda para ganhar dinheiro. Agora, nós somos chamados a dar razão da nossa fé. E isso requer, muitas das vezes, se não há em nós conteúdo para dar razão, estudo. Estudar. Estudar a palavra. Estudar como transmitir a palavra. Exceto as crianças aqui presentes, todos nós estudamos. Não tem um aqui que não estudou. Só o fato de toda a congregação saber ler mostra que nós estudamos. Então, nós temos capacidade, sim, de evangelizar. Nem que nós chegamos na nossa casa e pegamos a Bíblia e escrevemos ao lado como nós vamos evangelizar. Como? Escrevemos. Se nós fazemos isso para ganhar dinheiro, por que nós não fazemos para ganhar uma alma para Cristo? Porque o dinheiro é mais importante que uma alma? Nós estudamos para o que é perecível, porque nós não estudamos para o que é eterno. O analfabeto, ele vai ter desculpa, meus irmãos. Aquele que é analfabeto, aquela pessoa bem humilde, que ela nunca teve oportunidade de ler e, infelizmente, só pôde conhecer o Evangelho através dos seus ouvidos, ela tem desculpa. Agora nós, que sabemos ler, que lemos notícias, lemos memes, lemos legenda, e nós não lemos a Bíblia. Nós que conseguimos transmitir conhecimentos que são aprazíveis, uma piada nós conseguimos transmitir, um filme nós conseguimos transmitir, nós conseguimos falar sobre a novela, sobre várias coisas que nos interessam, e nós não conseguimos falar do Evangelho. Eu não sou capaz de falar o Evangelho, mas, ora, você tem décadas na igreja. A tarefa de evangelizar não é do evangelista exclusivamente. É uma tarefa de todo crente. Todo crente. Ele tem que chegar ao lado do seu colega de trabalho e saber evangelizar ele. Porque foi Deus que colocou você naquele ambiente. No seu ambiente de trabalho não foi colocado o reverendo Ricardo. No seu ambiente de trabalho não foi colocado o presbítero Vinícius, o diácono Israel. Não foi colocado um oficial da igreja. No seu ambiente de trabalho, possivelmente só tenha você de crente. Ou de um crente sadio. Você vai evangelizar eles? Eles têm opiniões sobre Jesus. E você tem a verdade de quem é Jesus. Você vai transmitir isso? Então, quem é Jesus? Transmita. Anuncie. Segundo ponto. Anuncie. Porque alguns vão dizer, não, só importa Jesus. Anuncie a moralidade bíblica. Anuncie o que é certo e o que é errado. Com amor. Como o diácono Israel gosta muito de falar,
em um evangelismo que já fez de falar muitas das vezes a lei para que a pessoa veja a culpa e depois traga o evangelho, fale a culpa. Ou como o presbítero Vinícius já compartilhou, uma pessoa lendo o livro do Paul Washer, verdadeiro, o Evangelho, né? O Evangelho, perguntou para ele, por que nós somos criminosos diante de Deus? E dali ele compartilhou, explicou. Compartilhe a moralidade cristã. E seja sincero, diga, nem eu consigo cumprir. Seja sincero. O padrão é alto, e é por isso que eu preciso de Cristo, e você também. Não seja legalista, como se você conseguisse cumprir os 10 mandamentos e só ele não. Ninguém consegue cumprir. Esse é o Evangelho. Dizer que nós precisamos de Cristo. Primeiro, anunciar o Cristo. Segundo, anunciar a moralidade cristã, a lei de Deus. A lei de Deus. E nós, como igreja, vamos falar sim. Nós vamos falar contra aborto. Nós vamos falar contra o pecado da sodomia. Nós vamos falar contra o incesto. Nós vamos falar contra a imoralidade sexual. Nós vamos falar contra o divórcio. Nós vamos falar sobre todos esses temas. Nós vamos falar contra o indivíduo deificar o Estado e achar que o Estado é Deus. Nós vamos falar contra isso tudo. Nós não escolhemos o que é aprazível. Não escolhemos. E por último, não tenha pecado de estimação. Não tenha. Como assim? Você vai para a igreja, vem para cá, ouve o Evangelho, você fica perplexo, você escuta de boa mente, e você vai para casa e bate o ponto no pecado. Volta para o pecado. Passa outro domingo, você vem para a igreja, ouve o Evangelho, e você volta ao pecado. Foi isso que Herodes fez. Sabe o que você está fazendo isso? Sabe o que você está fazendo? Você não está enganando Deus. Você está cauterizando a sua consciência. É isso que você está fazendo. Está cauterizando a sua consciência. E chegará um momento em que o pecado requererá ou eu ou o Evangelho, ou eu ou a verdade. E você escolherá o pecado, como Herodes escolheu o pecado. Não tenha pecado de estimação. E como eu não terei pecado de estimação? Corra para Cristo. Corra para Cristo. Jesus Cristo nos liberta. Jesus Cristo nos liberta. É Ele, não é a força do seu braço. Não é uma rotina exemplar. Não é hábito. É Jesus. Vá aos pés da cruz. Como o peregrino de John Bunyan, sente o fardo do pecado e caminha com aquele fardo pesado, e ele continua, e quanto mais ele ouve o Evangelho, mais pesado o fardo fica, até que ele chega na cruz, e o fardo cai. Se liberte em Cristo. E é claro, haverá julgamento, meus irmãos. Jesus está governando tudo. Como assim? Herodes ficou impune? O Evangelho, ele não vai mostrar o que aconteceu com Herodes, porque o Evangelho quer que eu e você tenhamos uma mente focada nos céus. Então, porque nós sabemos que Herodes foi punido na eternidade. Nós sabemos. Mas o Cristo que governa os anjos, governa os homens. E a justiça dele começa a ser executada nessa terra. É verdade que alguns homens opressores vivem até morrer, de velhice. Mas muitos são mortos. Herodes conta a história que chegou um momento em que ele foi granjear, ter um título que não lhe pertencia. O que aconteceu com ele? Ele foi exilado e perdeu todo o seu poder. E alguns dizem que Herodias morreu até pobre.
alguns dizem. Então, existe um Deus que começa a executar o seu juízo nessa terra. Começa nessa terra. Tenha Cristo como seu Senhor e se livre desse julgamento. Não tenha pecado de estimação. Vamos orar? Santo Deus, bendito